Fala, turma. Bom dia a todos. Vamos lá para mais um módulo da nossa apostila 4, agora módulo 15, o extrativismo vegetal. Vamos lá. Turma, essa é uma matéria pequena, né, para quem já deu uma lidinha aí na apostila, né, não é uma matéria de difícil entendimento. Quando a gente fala de extrativismo, eu estou me referindo à extração de alguma coisa. Então, se eu digo extrativismo vegetal, que é o nosso caso, né, nossa matéria, consequentemente, eu estou me referindo ao extrativismo de recursos vegetais, como, por exemplo, madeira. Mas nós vamos ver durante essa aula que não é simplesmente a madeira que nós conseguimos extrair, né, da natureza, dentro dessa lógica do extrativismo vegetal. Nós temos também frutos, frutos estes que são considerados também um tipo de extrativismo. Por exemplo, aquele açaí que você consome. Aquele açaí, ele faz parte, né, para até chegar até você, ele teve que, né, ele foi extraído lá do meio natural. Então, vários recursos vegetais que nós temos, eles passam pelo processo de extração. Inclusive, o extrativismo vegetal, ele é muito importante para várias populações, não só do nosso país, mas como também de outros países do mundo. Nós vamos estudar mais à frente, provavelmente somente, né, o ano que vem, lá no Nordeste, tem algumas áreas que vivem, que sobrevivem, né, do extrativismo vegetal. Dentro da Amazônia, por exemplo, nós vemos muitas populações que sobrevivem do extrativismo vegetal, né? Então, é uma atividade muito importante para a sobrevivência de várias pessoas, não só, né, repetindo aí, não só do nosso país, mas como também de outros países. Dentro dessa lógica, desse extrativismo vegetal, nós temos aqui da coleta à silvicultura. Tem diferença entre os dois? Tem sim. Tá? Eu vou estar lendo aqui os dois primeiros tópicos e explicando para vocês, consequentemente, quais são as diferenças, né, entre esses dois. Olha só, o primeiro. A coleta ou extrativismo vegetal, então entendam, né, que se cair na prova coleta ou extrativismo vegetal é a mesma coisa, tá certo? É a exploração econômica do meio ambiente mais antiga da espécie humana e consiste na simples retirada de recursos naturais das áreas naturais, né, automaticamente, sem uma preocupação científica ou técnica sobre a preservação ambiental. Está ligada ao comércio. Então, algumas palavras aqui são importantes para a gente poder entender a diferença entre coleta ou extrativismo vegetal e silvicultura. A, a coleta ou extrativismo, como foi lido, é aquele tipo de atividade econômica onde o homem ele explora o meio ambiente, ele explora os recursos vegetais, mas ele não se preocupa com a sua preservação, ele não preocupa-se com a preservação do meio ambiente. Então, simplesmente ele vai coletando, ele vai extraindo recursos necessários à, à sobrevivência dele, seja para fins de subsistência, ou seja para fins econômicos. Claro que hoje tudo é baseado em fins econômicos, né, comerciais. Então, ele não está preocupado, ele vai lá, corta uma árvore, ou ele extrai um fruto de algum tipo de vegetal, e ele não está preocupado com a sua conservação, né? Já a silvicultura é ao contrário, turma. Olha só, silvicultura, a aplicação científica e técnica de mecanismos que permitem o aproveitamento econômico dos recursos naturais, ao mesmo tempo que garante a manutenção e a preservação dos mesmos. Está ligada também ao comércio.
Então, enquanto a coleta ou o extrativismo vegetal, ele extrai recursos da natureza para fins econômicos, o mesmo acontece com a silvicultura. Porém, a gente observa que a silvicultura, ela já se preocupa, né, com a recuperação, a preservação do meio ambiente, contrário à coleta ou extrativismo vegetal. Então, a silvicultura, nós falamos muito, né, na última aula sobre desenvolvimento sustentável, né, eu terminei a aula com vocês falando justamente sobre isso, né, sobre esse desenvolvimento sustentável, sustentabilidade. Desses dois aqui, claro que a silvicultura é, sim, um tipo de sustentabilidade, né? Se a gente for observar, se você pegar aí agora na sua casa um lápis, lápis seu de escrever ou lápis de colorir, se ele for da Faber-Castell, ele vai ter escrito assim, ó, Ecolápis. Isso significa que ele é ecologicamente correto, ou seja, o processo de produção até ele chegar até você, para que você possa estar utilizando esse lápis, claro que ele passou por todo um processo de produtivo. Teve lá retirado o corte de árvores, né, que já entra aí na coleta, né, a silvicultura, para poder fazer esse lápis, já que ele vem da madeira. Só que se ele é eco, ou seja, ecologicamente correto, vamos entender que esse lápis, a árvore que foi cortada para produzir esse lápis, sem dúvida alguma, essa área, né, dessas árvores que foram cortadas, elas foram reflorestadas, elas foram replantadas. Isso é o quê? Silvicultura. Então, é uma empresa que vive da produção de lápis, que necessita da matéria-prima, consequentemente a matéria-prima são árvores, é madeira, né, que precisa estar sendo cortada para poder produzir esse lápis, mas isso é feito de maneira consciente, isso é feito de maneira sustentável. Então, simplesmente, nós entendemos que a coleta ou extrativismo vegetal, ela causa danos, né, no meio ambiente. Infelizmente, acontece muito isso ainda na Amazônia, por exemplo, já que a Amazônia é muito grande, muito extensa. Então, o processo de corte e não replantio, é claro que é muito mais barato, né? Você vai só cortando, cortando, sem preocupar ali com o reflorestamento, né, por questões econômicas. Isso acontece muito dentro da Amazônia. Já a silvicultura ela é feita principalmente por grandes empresas, né, por grandes indústrias que vivem, né, que necessitam desse recurso natural para estar movimentando, né, a sua economia, para estar tendo lucro, para estar ganhando dinheiro com isso daí, né? Então, tranquilo, acho que não tem segredo. A coleta, o extrativismo, ela é mais antiga e ela acaba gerando danos ao meio ambiente, enquanto a silvicultura já é uma maneira, uma prática, né, de sustentabilidade. Eles já vão estar fazendo todo o estudo para estar aproveitando o máximo possível dos recursos naturais de uma determinada área, sem destruí-la, né, sem de uma maneira que possa afetá-la de maneira negativa o mínimo possível. Produtos florestais. Olha só, coloquei aqui dois tópicos, também tranquilo essa parte aqui. A natureza fornece recursos que, depois de transformados pela indústria, utilizamos no nosso cotidiano. Eu acabei de dar para vocês anteriormente um exemplo aí do lápis, né? O lápis que você utiliza, está utilizando aí. Mas é claro, né, turma, não é só o lápis. Por exemplo, da madeira a gente pode estar observando em nossas casas, né, muitas vezes a nossa cama, a porta da nossa casa, às vezes a janela da nossa casa, né? Se a gente for observar dentro das nossas residências, né, quantas coisas, né, estão aqui dentro das nossas casas ali que foram utilizados recursos florestais no seu fazer. A gente olha o teto da nossa casa, por exemplo, muitas vezes para poder fazer o teto bonitinho, tem madeira lá em cima. Então é sem dúvida alguma um recurso indispensável à nossa vida. Segundo tópico vem falando, as florestas, portanto, são fontes de matéria-prima tanto de produtos madeireiros quanto de não madeireiros.
volta também no que eu fiz lá anteriormente na introdução com vocês, né? A gente fala de produtos florestais, a gente às vezes pensa muito na extração de madeira, mas foi como eu disse, o açaí que você consome, por exemplo, ele é um tipo de, foi retirado, né, da natureza, então ele é um tipo de extrativismo, ele foi coletado, ele é um tipo de produto vindo da floresta. Então não vamos assimilar produtos florestais simplesmente com a madeira, né? Tem vários outros recursos que são retirados da natureza, de, das áreas florestais, que são importantes para a sobrevivência nossa aí, né, do ser humano. Olha só, produtos madeireiros são aqueles originados de materiais lenhosos e que podem ser utilizados como serraria, estaca, lenha, vários outros elementos. A mata de araucárias, por exemplo, é muito desmatada. A mata de araucárias nós estudamos, que fica lá na região sul do nosso país. Naquela ocasião, naquela aula que eu expliquei para vocês, eu disse que é uma das espécies vegetais que nós temos no nosso país, predominantemente na região sul, mais alterados, mais destruído. Justamente por quê? Porque ele é um produto madeireiro, ou seja, ele é um tipo de árvore, um tipo de vegetal que tem potencial econômico. Da mata de araucária, a partir do momento que ela é desmatada, ela é utilizada para fazer resina, para poder estar esquentando as lareiras, né? Já que no sul do nosso país nós sabemos que o clima ele é mais ele é mais frio, né? No período de inverno. Além disso, essa madeira, né, vinda da mata de araucárias, ela pode ser utilizada na produção de móveis, né, móveis para nossa casa, como de cama, uma estante, uma rack, seja lá qual outro móvel for. E ele também é muito utilizado na produção de papel e papelão, ou seja, na celulose. Então, é um tipo de vegetal que tem um grande potencial econômico. Se eu saio do Brasil e vou para outras áreas, como, por exemplo, as áreas temperadas do globo terrestre, eu expliquei para vocês que nós temos ali, né, até um pouquinho acima, né, dessas áreas temperadas, nós temos as florestas de coníferas. Essas florestas de coníferas, eu expliquei para vocês naquela ocasião, naquela aula, que também tem muito potencial econômico, né? Então nós encontramos na Europa, nós encontramos florestas de coníferas também no Canadá, em uma parte dos Estados Unidos, no norte da Ásia. Isso é um tipo de produto madeireiro que possui o quê? Potencial econômico. Então acaba sendo muito explorado pelo homem, né? Claro, para fins econômicos mesmo, né? Para fins para acúmulo de dinheiro, né, turma? O Brasil destaca-se na produção de madeira para papel e celulose, principalmente no Paraná, né? Cabe o que eu disse anteriormente. A mata de araucárias, ela vai pegar aquela porção ali do Paraná, né? Fica bem no centro ali. Ela pega os 3 estados da região sul, mas fica mais na porção central. Outro importante produto madeireiro é o carvão vegetal, que é obtido por meio da queima de madeira e utilizado como combustível. Ou seja, o carvão, né, a gente pega lá, nós temos 2 tipos de carvão, turma. Nós temos o carvão mineral e nós temos o carvão vegetal, não vamos confundir isso daí. O carvão mineral é aquele extraído lá do fundo da terra, né? Ele se formou há milhões, bilhões de anos passados, através do soterramento do quê? Das florestas. Agora, o carvão vegetal é, por exemplo, aquele carvão que a gente utiliza lá na churrasqueira. Então, meu pai vai fazer um churrasco, olha que eu tenho que comprar o carvão para ele. Aquele carvão, é claro que a matéria-prima dele é o quê? É a madeira, é a árvore. Árvores foram cortadas, principalmente o eucalipto, muito utilizado, e a partir da corte dele, ele é queimado, né, através do processo, né, nas áreas rurais, principalmente, até ele dar formato àquele carvão que nós conhecemos aí na nossa churrasqueira. Porém, esse carvão também, turma, ele pode ser utilizado
para poder movimentar até mesmo indústrias. Pega lá aquele monte desse carvão vegetal, coloca em grandes caldeiras, faz a queima dele e vai gerar o quê? Ele vai gerar calor. Esse calor pode movimentar uma indústria. Então, olha só que interessante. Inclusive, próximo aqui nós de Campos Gerais, aqui no município de Campo do Meio, tem ali uma área, numa estrada que vai de Campo do Meio para Boa Esperança, tem um lugar ali que é cheio de plantação de eucalipto. E esse eucalipto, ele é cortado e já é direcionado, né, à queima para ser produzido o carvão vegetal. E segundo algumas informações, esse carvão que é, né, produzido, esse carvão vegetal que é produzido aqui no município de Campo do Meio, ele é mandado para Belo Horizonte, onde vai ser utilizado como fonte energética, né, como fonte de combustível nas grandes indústrias, né, da capital do nosso estado aí. Então esses foram, né, até agora eu expliquei para vocês os produtos madeireiros. Mas como eu já disse, né, anteriormente, nós não temos só a madeira que pode ser extraída das áreas florestais. Eu tenho também aqueles produtos não madeireiros, que são materiais vegetais não lenhosos, como alimentos, resina, o cipó, óleos, sementes, plantas ornamentais e plantas medicinais. Então a gente observa, olha só quantos exemplos foram dados nesses produtos não madeireiros. Então, de uma árvore eu consigo retirar resina, de uma árvore eu consigo tirar alimentos, como eu dei um exemplo para vocês aí, o açaí, de uma árvore, de uma espécie vegetal eu consigo retirar óleo, né? Lá no Brasil, muitas décadas passadas, nós tínhamos as seringueiras, né, que é um tipo de árvore onde se retira o látex. Esse látex é que vai dar origem, por exemplo, à borracha. Já foi uma atividade econômica muito importante, né, no Brasil, para o Brasil e principalmente para a região norte. Nós temos ali sementes que podem dar origem a outros recursos vegetais, sementes que podem ser consumidas, olha só, né? Nós temos ali plantas que podem ser utilizadas dentro da medicina, né? Inclusive várias plantas, principalmente dentro da Amazônia, dentro de outros recursos florestais do Brasil, pode ser a cura para várias doenças, são plantas que até então estão sendo catalogadas, estão sendo estudadas, né, de maneira científica. Então, além dos produtos madeireiros, eu tenho aqueles não madeireiros, entendam isso, tá, turma? É a principal fonte de renda de muitas comunidades no Brasil. Também comentei com vocês sobre isso lá na parte introdutória, né? Nós vamos estudar no ano que vem sobre o Nordeste, sobre a região da Amazônia, principalmente lá no Nordeste. Nós vamos estar falando lá sobre a carnaúba e o babaçu, que é muito importante para a fonte de renda. São dois tipos de espécies vegetais importantes como fonte de renda para, principalmente ali no Maranhão, né, para a população que ali habita, é o que movimenta muito a economia dessas pessoas. Situação das florestas no mundo, turma. Olha só, nessa primeira tela aqui eu coloquei 3 tópicos para vocês aqui, para a gente poder estar comentando. As atividades extrativistas, né, ou extrativas, em especial a retirada de madeira para a indústria, colaboram para o desmatamento da vegetação nativa ao redor do mundo. Então, esse é um processo que acontece não só no Brasil. É claro que a gente, às vezes, a mídia, né, a televisão, os jornais focam muito na Amazônia, justamente por ela ser a maior floresta do mundo. E, infelizmente, vem acontecendo muito esse processo de degradação, né, de desmatamento. Estima-se que as florestas mundiais perderam 130 milhões de hectares em 25 anos, desde a década de 1990. Somando a retirada da cobertura vegetal para todas as finalidades, incluindo a abertura de pastos, as áreas agrícolas, mineração e urbanização. Bom, muitas vezes as áreas florestais elas são retiradas não só para fins econômicos, no sentido de estar utilizando recursos, né, por exemplo, de um vegetal, de uma árvore, não só para estar aproveitando a madeira, não só para estar aproveitando os frutos, mas também para outras atividades, como, por exemplo, acabei de ler para vocês aqui,
a expansão agrícola. Então, muitas vezes a agricultura ela vai expandindo, ela necessita de território, de áreas cada vez maiores. Então, o que as pessoas, o que o homem faz? Ele corta essas árvores, corta essas partes das florestas para praticar agricultura, para praticar pecuária. Além disso, pode ser retirado áreas verdes, né? O desmatamento ele pode acontecer para poder estar praticando a mineração. E também tem a urbanização, turma. A urbanização é simplesmente quando as cidades elas aumentam, o número de pessoas nas áreas urbanas elas aumentam. Então a gente pega, por exemplo, São Paulo. São Paulo, ele, o tipo de floresta que nós temos ali, nós já estudamos, é a Mata Atlântica. Por que a Mata Atlântica é o tipo de formação florestal do Brasil que mais sofreu alteração? Justamente porque ela está na área de colonização mais antiga. Foi por ali que os portugueses chegaram, os colonizadores chegaram. Então, quanto maior vai sendo a população, mais áreas verdes, mais áreas florestais, elas vão sendo destruídas. Para quê? Para dar lugar para construções, para edifícios, para um shopping center, para casa propriamente dito, para construir ruas, construir novos loteamentos, né? Então, o crescimento populacional e esse crescimento populacional concentrando nas áreas urbanas também contribui muito, né, para degradação, para destruição das áreas florestais. Olha só o que diz o terceiro tópico. Metade das florestas originais do mundo, segundo a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, já foi devastada. Então, se a gente pegar aí nosso planeta e observarmos que metade dessas florestas originais já foram modificadas, são números muito absurdos, né, turma? E se a gente levar em consideração que a população mundial ela vem crescendo nos últimos anos, hoje nós estamos aí com quase 8 bilhões de pessoas, de 7, né, 7, alguma coisa bilhões de pessoas. Nos próximos anos aí vamos chegar a 8 bilhões de pessoas e assim por diante. Quanto maior o número de pessoas, maior, infelizmente, será a necessidade de recursos naturais e, claro, recursos naturais estes como recursos florestais, né? Então, é muito importante de nós voltarmos um pouquinho ali atrás, tanto na matéria da última aula quanto na matéria de hoje, e entendermos a importância de se praticar não o extrativismo ou a coleta vegetal, mas sim a silvicultura, já que é um tipo de atividade 100% sustentável. Eu preciso de recursos oriundos, vindos das florestas, sim, mas é interessante e importante que eu, no mesmo momento que eu corto várias árvores para a produção de alguma coisa, de algo, que eu faço replantio dessas árvores. Entendam, turma, que o processo de retirada, de corte de árvores, ele é muito mais rápido do que o processo de recomposição. Uma árvore, muitas vezes, ela demora mais de 20 anos para atingir a altura necessária e propícia ao corte. Então, você imagina lá 10, 15, 20 anos para ela poder crescer, para poder cortar. O processo de corte ele é muito rápido. Por mais que eu cortei uma árvore que demorou 20 anos para crescer, por mais que eu plante uma outra, 2, 3 mudas daquela árvore, ela vai demorar mais 10, 15, 20 anos para poder ter o porte necessário ao seu corte. Então, o processo de retirada é muito mais rápido que o processo de recomposição. E a população mundial crescendo, a procura por esses recursos serão ainda maiores. Aí a gente volta a falar sobre a necessidade de desenvolvimento sustentável ou sustentabilidade, a utilização da prática da silvicultura. Mais dois tópicos para nós estarmos observando aqui, lendo e comentando. As florestas das regiões tropicais, como é o caso da Amazônia e da Mata Atlântica, são as mais afetadas, né? São aqueles hotspots, né? No caso aqui está referindo-se, né, turma, ao Brasil. Nós já estudamos sobre os hotspots em matérias passadas, que é simplesmente pontos quentes. Naturalmente, essas áreas serão áreas de maior degradação ambiental, por isso que participo, inclusive, desses hotspots, né, desses pontos quentes. E o processo de desmatamento é mais intenso em países subdesenvolvidos. Bom, por que ele é mais intenso em países subdesenvolvidos, turma? Porque países subdesenvolvidos como o nosso, como é o Brasil, muitas vezes as leis elas existem só no papel, mas elas não funcionam, né?
Muitas vezes não tem fiscalização, a gente observa isso na Amazônia, mas na Amazônia é cheio de madeireiras que ficam, são clandestinas, que ficam no meio da floresta, é difícil até mesmo né, dos fiscais estar observando aquilo ali. O Brasil, inclusive, nos últimos anos comprou um avião guiado através de controle remoto, que é um tipo de tecnologia israelense que ele consegue sobrevoar sem fazer barulho e consegue tirar fotos, né, sei lá quantos quilômetros de distância. Esse avião ele é utilizado na Amazônia para poder estar fiscalizando, estar observando onde está tendo essas madeireiras ilegais. É um exemplo, né, que eu estou dando para vocês aí. E aqui eu tenho um mapa, olha só, mundo, área florestal em porcentagem, dados de 2016. A gente observa que realmente, né, a área tropical, né, que é onde está mais escurinho aqui, olha só, o roxinho um pouco mais escuro. Vou pegar aqui grandes áreas aqui, principalmente o Brasil, que é o maior país localizado nessa área, né? Depois olha só a África e vindo até mesmo pegando aqui países da Oceania, nessa área que eu estou passando o mouse aqui, são onde nós encontramos aqueles hotspots, né, que são áreas de grande degradação ambiental, sem dúvida alguma. A gente observa que esses países, né, são países de origem subdesenvolvida. A gente não vê, turma, esse grande número de desmatamento em países desenvolvidos, como os Estados Unidos, como o Canadá. O Canadá é um dos países que mais produz papelão no mundo, que mais vive da extração de madeira, mas é o país que mais consegue reflorestar as suas áreas. Então, quer dizer, o país desenvolvido é bem diferente dos subdesenvolvidos, né? Eles cortam, eles exploram, mas eles conseguem recompor. Silvicultura e reflorestamento. Olha só o que diz o primeiro tópico. A silvicultura produz por meio do reflorestamento madeiras para serem comercializadas. Nós já comentamos sobre isso. É uma prática 100% sustentável. Né? Cortou uma, planta três, quatro, né? E se preocupando com a preservação, porque do meio totalmente, né, se preocupando com a preservação do meio ambiente. Nessa prática é possível cultivar determinada espécie de planta, a depender da finalidade de uso, de forma barata e garantindo boa produção, levando em consideração a preservação ambiental. Uma outra questão importante: nós temos várias espécies, né, de vegetais dentro do nosso planeta. Então, uma empresa, uma indústria, ela precisa de um tipo específico de madeira, de vegetal, né? Ele pode focar no plantio somente daquele tipo de vegetal, daquele tipo de árvore. Isso favorece, né, 100% para que nós tenhamos aí uma grande preservação ambiental, né? Os danos ao meio ambiente eles serão bem menores do que você cortar várias espécies de vegetais. Um exemplo interessante, galera, acabou de me vir a cabeça aqui, é o pau-brasil. Nós sabemos que o pau-brasil, ele hoje é uma madeira de lei, ele é uma madeira que, se alguém cortar e for descoberto que cortou essa madeira, ele vai levar um processo muito grande, pagar uma multa altíssima. Justamente por quê? Porque o pau-brasil é uma espécie em extinção no território brasileiro. Professor Patrício, mas por que que ele é um tipo de árvore em extinção? Justamente porque quando os portugueses colonizaram o nosso país, né, eles observaram que a árvore, né, o pau-brasil, que inclusive contribui para dar o nome, né, ao nosso país aí, que além de potencial, né, para poder estar produzindo ali móveis, e dentre outras, né, outros produtos aí, ele tinha também um produto, né, avermelhado, ele tinha uma coloração que poderia ser utilizado na produção de tecidos lá no continente europeu. Então, o explorador, né, europeu, ele, quando chega no Brasil, ele corta em muito, né, ele vai degradando muito nossas áreas verdes aí, onde tinha esse pau-brasil, para poder estar utilizando essa madeira como fonte de matéria-prima. Hoje, então, por isso é uma madeira aí, é uma árvore que está em extinção e nós não encontramos ela em poucas áreas aí. Inclusive aqui na nossa cidade, no nosso município, aqui na praça nós temos, né, essa árvore aí, o pau-brasil.
Reflorestamento, simples, né? É a ação de repovoar uma área que foi desmatada, seja por ações humanas, como exploração de madeira e abertura de pastos, seja por ações naturais, como incêndios, né? Então, o reflorestamento, ele é um tipo de atividade ou prática sustentável, muito importante, né, no controle da preservação, né, do meio ambiente. O reflorestamento faz parte da prática da silvicultura, já que florestas são criadas para a utilização comercial. Entendam isso, né? Silvicultura está ligado diretamente ao reflorestamento e ambos, ou seja, os dois, estão ligados aí ao desenvolvimento sustentável. Reflorestamento no mundo, né? Nós não vamos observar somente no Brasil, que é o primeiro tópico, vamos observando aí no mundo, de maneira geral. Olha só o que diz sobre o Brasil. No Brasil, existem cerca de 10 milhões de hectares de florestas plantadas. O eucalipto e o pinus, importantes na fabricação de papel e celulose. Então, são números que necessitam ainda, né, que aumentem, né, para os próximos anos. O desenvolvimento sustentável, pessoal, o reflorestamento é uma prática que tem que ser feita em todo o mundo. Foi o que eu disse, a população mundial ela vem crescendo e a procura por esses recursos tendem a aumentar. Então, esses números, 10 milhões de hectares de florestas, tipo, nossa, é muita coisa. Sim, já são números consideráveis, mas existe a necessidade de que esses números aumentem ainda mais. O Brasil, ele precisa preocupar um pouco mais com a questão florestal, principalmente na Amazônia, e com a recuperação e preservação de áreas como a Mata Atlântica, já que é a área mais degradada do território brasileiro. Depois tem também o Cerrado, que é um tipo de hotspots, porém já não tem o Cerrado já não é uma formação florestal, por isso que nós não estamos comentando sobre nessa aula de hoje. As regiões de reflorestamento se concentram no sul e no sudeste. Isso aqui não é por acaso, turma, justamente porque o sul e o sudeste são as áreas mais populosas do nosso país, então são as áreas que mais buscam esses recursos naturais, né? No sul, por exemplo, onde nós encontramos a mata de araucárias, no sudeste, com um grande predomínio da Mata Atlântica. Os países desenvolvidos, principalmente no continente europeu, fazem investimentos em programas de reflorestamento, disse isso aqui para vocês anteriormente. Os países desenvolvidos são os que mais se preocupam com essa questão ambiental, justamente porque eles são países altamente industrializados, são países que necessitam muito dessas fontes de matéria-prima, necessitam muito dessas áreas florestais. Então, eles são grandes mercados consumidores, inclusive, né, são os que mais produzem e mais consomem, mais compram produtos vindos, né, das áreas florestais, eles se preocupam muito com essa questão. E é uma questão que tem que ter a preocupação não só desses países desenvolvidos, como da Europa, mas como países do mundo inteiro, né? O Japão também é outro país que se preocupa muito com essa questão. Alguns exemplos de reflorestamento também podem ser vistos em outros países do mundo, como é o caso da Costa Rica, que é um país subdesenvolvido, né, localizado aqui na América Central. Apesar de ser um país subdesenvolvido, ele preocupa-se muito com essa questão ambiental, mas nesse caso aqui é porque a extração desses recursos é muito importante na economia dele, né? Então, imagina para um país que depende muito da extração de recursos vindos da natureza aí, das áreas florestais, esse país ir cortando, cortando, cortando e não for reflorestando, automaticamente uma hora vai acabar. Então, existe uma pressão, né, nesses países, como no caso da Costa Rica, para que ele corte, mas que ele vá fazendo reflorestamento, justamente porque se acabar, não vai dar mais lucro, além de gerar problemas ambientais, nós já estudamos anteriormente, como o processo de arenização e o processo de desertificação, além de contribuir também, né, turma, para o aquecimento global. Nós sabemos que as árvores, elas absorvem o CO2, que é o gás carbônico, e liberam oxigênio. Turma, encerramos por aqui mais um módulo, né, da nossa apostila. Na próxima aula nós vamos dar início aí à questão da pecuária. Espero que tenham entendido. Vamos ficar ligados aí no nosso plantão de dúvidas, nas atividades, depois também na correção dessas atividades. E qualquer dúvida, vocês podem estar me perguntando aí, né, para nós estarmos tirando essas dúvidas de vocês aí, para depois fazermos aí as avaliações. Fico por aqui.
uma ótima semana para todo mundo aí, um ótimo final de semana para todo mundo.